Fala, turminha! Tudo bem com vocês? Tudo pizza? Professor JP com vocês, mais uma aula. Vamos hoje trabalhar química orgânica, falando de adição nos ciclos alcanos. Beleza? A gente tem trabalhado muitas aulas sobre adição nos alcenos, alcinos e também nos dienos. Dienos estes das últimas aulas, que eu deixo até o card aqui para vocês, né, nos acumulados, isolados e conjugados, que é o mais importante, adição 1 em 2 e 1 em 4. E hoje eu vou trazer para vocês uma aula bacana, e vocês vão se ligar aqui, ó, presta atenção aqui vocês, tá? Foquem aí, que hoje é adição de reagentes, que nós vamos demonstrar para vocês, nos cicloalcanos, ou ciclanos, que são cadeias fechadas, com 3, 4, 5 e 6 carbonos mais conhecidos, compostos cíclicos. Então, o menor ciclo possível tem 3 carbonos, depois 4, 5 e 6, até no ciclo hexano. E aí nós vamos mostrar algumas características desses compostos para que sofra a reação de adição ou de substituição. Quando é de adição e quando é de substituição. Queridos, aqui, ó, atenção. Mas só que para trabalhar, por exemplo, as reações que eu vou te mostrar aqui, nós precisamos conhecer um pouquinho da teoria das tensões, né? Das tensões de Bayer. Bayer, né, grande estudioso da época, em 1885, ele já determinava que esses compostos orgânicos de cadeias fechadas poderiam estar sofrendo uma reação de adição ou uma reação de substituição, dependendo do seu ângulo. E aí nós sabemos que o carbono, ele tem uma hibridização ou hibridação do tipo sp3, sp2 e sp1, tá? Qualquer coisa você assiste a aula de hibridização. E aí quando você vai analisar as tensões desses ângulos entre os átomos de carbono, é o que vai determinar uma estabilidade para que ocorra uma reação de adição ou de substituição, tá? Então, quando falar tensão de Bayer, eu vou analisar os anéis. Não necessariamente o benzeno, mas são anéis de uma maneira, cadeias fechadas, né? Cadeias cíclicas. Então, o que é que acontece aqui? Vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês o quê? Eu coloquei aqui, ó, a teoria das tensões de Bayer. Bayer, né, determinou que alguns compostos eles vão sofrendo tensões de acordo até com a teoria da repulsão dos pares de elétrons, né? A questão da repulsão eletrônica entre os elétrons devido à proximidade dos ângulos que eu vou te mostrar aqui de uma maneira bem lúdica. Então aqui, olha só, a estabilidade dos ciclos. Quando que ele está estável? E o que é uma estabilidade para esses compostos? Você tem que analisar isso aqui comigo, ó. Ângulos e também distância dos elétrons. Você sabe que os elétrons, nas ligações simples, duplas e triplas, eles têm uma repulsão eletrônica, porque eles têm carga elétrica negativa. Então, em um composto de natureza simples, ele é muito mais estável do que as duplas e as triplas ligações. Porque um composto que tem dupla e tripla tem excesso de elétrons. Então, começa a ter uma repulsão muito maior. E diminui o que? A sua estabilidade. Por quê? Aí sofre reações especialmente de adição, rompendo a ligação π. Lá, ela quebra a ligação π e se torna saturada. Quebra uma ligação π, se torna insaturado, um alceno. Quebra a π, se torna um alcano. Então, alcino, alceno, alcano. Se eu tenho alceno, alcano. E se eu tenho alcano, né, sofre reação de substituição, porque eu não tenho nada para quebrar. Agora, nos ciclos, eu tenho que romper a ligação sigma entre esses átomos de carbono, mantido por sua ligação. Simples. Então, quando eu coloco aqui o carbono na sua forma tetraédrica, quando eu coloco o carbono na sua forma tetraédrica, dá uma analisada comigo. Aqui eu tenho o quê? Um metano, certo? Carbono,
E aqui, esses pontinhos laranjados são átomos de hidrogênio. Você já conhece esse trabalho aqui. Aí, o que acontece? A ligação o ângulo entre as ligações é do tipo 109 graus e 28 minutos. É o tipo de carbono de hibridação sp3. Então, ó, esse ângulo aqui, entre as ligações, 109 graus, 28 minutos. Tem certas literaturas que apresentam 109,5 graus. Por quê? 1 grau tem 60 minutos. E a metade de 1 grau é 0,5, que é aproximadamente 30 minutos. Então, esses 28 aqui, ó, minutos, alguns autores aproximam para trabalha com grau 109,5 graus. E 0,5 graus, aproximadamente, a 30 minutos, tá? Então, se aparecer, dependendo da literatura que você está estudando, tranquilo, tá? Mesma coisa, pra você compreender. Então, esse carbono aqui, ele tem uma hibridação sp3. E se ela é sp3, olha a figura geométrica formada. Você tem um tetraedro, você tem o centro, carbono, e em cada vértice desse você tem o quê? Um átomo de hidrogênio. Olha aqui. Você tem um átomo de hidrogênio. Tridimensional, tá? E aí o que é que você analisa? Eu tenho hidrogênio, 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 4. E se eu ligar os pontos, os vértices, ó, se eu ligar os vértices aqui, você vai ver que formou o quê? Um tetraedro. Por isso que a gente fala geometria tetraédrica para o composto do tipo metano. Eu tenho um centro e 4 ligantes em volta. Não necessariamente iguais. Aí vem a questão da polaridade das moléculas também, só para poder te lembrar. Neste caso aqui, eu tenho um carbono sp3. Então, o carbono sp3, ele apresenta uma maior estabilidade dos compostos de natureza simples, ligações simples, tanto na cadeia aberta quanto na cadeia fechada. Então, se eu tenho carbono sp3, aí eu começo a mostrar uma estabilidade. Comparado a uma cadeia aberta ou fechada, na aberta, as cadeias elas são mais o quê? Lineares, correto? Então, eu tenho ligações simples, ligações simples, ligações simples. A repulsão entre esses elétrons nas ligações é menor. Então, causa uma estabilidade maior para substituição. Mas se você já tem uma cadeia do tipo fechada, com natureza de ligações simples, opa, o carbono é sp3, ok? Só que acontece uma repulsão eletrônica maior entre os elétrons devido exatamente isso aqui, ó, a distância de elétrons pelas suas ligações. Você começa a ter proximidade de elétrons, a repulsão é maior, diminui a estabilidade, certo? Aí o que, é que vai acontecer? Sofre reações de adição até onde você tem um ângulo dessas ligações muito distante de 109,28 minutos. Então, a estabilidade, ela se dá segundo Bayer, dizendo que quanto maior o número de átomos de carbono numa cadeia cíclica, maior a sua estabilidade. Ou seja, à medida que aumenta o ângulo, aumenta a estabilidade. Diminui o ângulo, diminui a estabilidade. Aí você diz o quê? Instável. Se tem uma menor estabilidade, você vai dizer que é instável. E com isso, vai aumentar a sua tensão. E o que é a tensão? É você analisar que vai ter uma repulsão eletrônica entre os elétrons e vai ter uma ruptura dessas ligações, favorecendo uma reação da aula de hoje de uma adição desses reagentes que vão entrar. Pode ser hidrogênio, pode ser cloração, bromação ou halogenação, né? Pode ser adição de água, pode ser adição de halogenidretos, que vão reagir com essas substâncias cíclicas. Beleza? Então, vamos mostrar para vocês aqui o primeiro composto de uma cadeia cíclica que nós temos, que é o ciclo propano. Ciclo propano, tá? Ele tem 3 átomos de carbono, e aí você analisa a sua geometria e a sua fórmula molecular. Então, aqui você tem o ciclo propano. Toda cadeia fechada, você acrescenta o quê? Ciclo. Porque a aula de hoje é ciclo alcanos. E alcanos te lembra o quê?
compostos hidrocarbonetos e ligações simples. Ligações simples. E é numa cadeia fechada. Qual que é a menor cadeia fechada? O ciclo propano. Querido, agora vamos analisar a questão da tensão. Vamos tentar. Veja comigo aqui. Veja comigo. Eu tenho aqui, ó, 3 átomos de carbono. Essa é a hora interessante você prestar atenção, hein? Vem cá. Ei, você aí, ó. Você tem 3 átomos de carbono. Nós vamos tentar formar o nosso triângulo. Nós vamos tentar formar o nosso triângulo. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo que você tem, geometricamente, vale 60 graus. Porque é um triângulo equilátero, com seus ângulos internos, somando 180 graus. Então, este ângulo determinado experimentalmente, 60, totaliza 180 graus. Então, o menor ciclo alcano é o ciclo propano com ângulo internos de 60 graus. Correto? Aí, o que é que o JP tem aqui? 3 átomos de carbono. Vamos tentar agora. Você vai ver o tanto que vai ser difícil eu fechar o ciclo. Ele tende a ficar naturalmente mais o que? Mais aberto do que fechado, certo? Devido à repulsão ou distância dos elétrons nas ligações. Querido, ó, vamos lá. Vamos tentar fazer a conexão comigo aqui, ó. Você vai ver de perto. Ó. Certo? Já começa a ter uma tensão das ligações verdes aqui, ó. Ó. Dá trabalho para querer montar a ligação aqui de baixo. Aí aqui, ó. Ó. Isso aqui tá dando trabalho para engatar aqui embaixo e formar o ciclo propano que vocês estão vendo lá na tela do quadro, ó. Então não vai ter uma facilidade de chegar e conectar as ligações aqui e formar o ciclo, devido à tensão das ligações estudadas por Bayer. Então, ó, às vezes você vai até ver o desmanche da cadeia. Olha aqui. Olha lá. Tá vendo a dificuldade de você montar? Então, o ângulo é menor. Quanto menor o ângulo, menos estáveis. Ok? Então, esse composto aqui, ele tem alta estabilidade? Tem não. Então, ele tende a ficar o quê? Mais na cadeia aberta do que na cadeia fechada. Por isso que ele vai sofrer uma reação de adição. Quando quebra, rompe-se as ligações, uma delas quaisquer, tá? E fica o quê? Um propano. Tira o ciclo e fica propano. Mas vamos tentar montar aqui, então, conectar. Olha lá. E o pinozinho não tá para lateral, ele tá para baixo. Ok? Então, isso aqui significa que você vai ter uma dificuldade maior para poder montar o ciclo propano, certo? Para você montar o ciclo propano, devido às tensões. Tá vendo aí como é que é o esquema? Ó. Tá? Então, eu tenho o ciclo propano. Vou tentar aqui mostrar, só encostar, porque senão vai até quebrar. Porque a tensão aumenta. Então, essa tensão, essa força de ligação que existe entre eles, ó. Vou só aproximar para não quebrar as ligações. Ok? Ó, aqui é um ciclo propano. Então, eu estou fazendo uma força para poder manter os átomos de carbono ligados por meio das naturezas, das ligações sigma do tipo simples, ó. Então, ciclo propano. Olha lá. Então, ele tende a ficar muito mais na forma de propano, uma cadeia aberta, do que na cadeia fechada, devido à tensão das ligações e o ângulo formado, que é de 60 graus, correto? E outra, vocês podem ver que aqui eu tenho elétrons. Ó, é diferente, né? Quando você tem elétrons numa cadeia retilínea. Então, a repulsão eletrônica aqui é muito maior do que você analisar numa cadeia aberta, tá? Numa cadeia aberta.
Ó. Tá? Cadeias fechadas faz com que os elétrons se aproximam das outras ligações. Elétron de cá com elétron de cá. Então, eles tendem a aproximar, diferente de uma cadeia que é mais retilínea, aonde tem uma repulsão menor. Então, significa que a estabilidade de cadeias abertas é muito maior do que as cadeias fechadas, devido o quê? O ângulo e a distância eletrônica. Tá certo? Então, se você analisar aquelas estruturas antigas, que você coloca, ó, só desmanchar aqui. Aqui é saturado, só que é uma cadeia aberta. Então, olha só os elétrons onde estão. Muito mais distante do que numa cadeia fechada. Porque aqui eu vou ter mais repulsão de elétrons. Eles estão mais próximos. Se eles estão mais próximos, a distância diminui, acontece uma repulsão maior, certo? E aí vai o quê? Diminuindo a sua estabilidade, porque a cadeia ela é fechada com 3 átomos de carbono. E uma tensão angular de 60 graus. Um ângulo de 60 graus. Ok? Então, o que acontece? Você viu que não dá para poder fazer mais substituição em cadeias com 3 carbonos. Cadeia fechada. Então, é mais fácil você manter ela no seu estado de aberta do que fechada, ou seja, sofrendo reação de adição. Então, o ciclo propano, ele sofre adição e não sofre uma substituição. Porque é mais estável, com 4, com 5, com 6. E não esqueça, olha só, vai juntando as informações. Eu faço depois um fechamento no final. A estabilidade aumenta com o tamanho do ciclo. Quanto mais próximo do ângulo, de 109 graus, maior a estabilidade. Não vai dar tanto trabalho para poder montar o quê? A estrutura. Então, quando eu tenho um ângulo que foge, que distancia do carbono de geometria tetraédrica, 109 graus e 28 minutos, então, quando aproxima, aumenta a estabilidade. Ou seja, a tensão é pequena. E quando você tem um composto de cadeias fechadas com 3 ou com 4 carbono, aumenta a tensão e diminui a estabilidade. Com isso, sofre reações de adição. Adição, 3 e 4 carbonos na cadeia fechada. Ah, mas pode ter também adição no carbono no ciclo de 5, no ciclo de 6, pode ter adição? Pode, mas tem que ter condições favoráveis, severas, vamos dizer assim. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura, usando catalisador para tal. Beleza? Ficou claro, pessoal? Então, aqui, ó, se você vai tentar montar a última ligação comigo, você vai perceber que a tensão, ela é alta, devido à aproximação dos elétrons das ligações. Olha lá, ó. Então, vai romper. Rompe. Então, a adição quebra, e aí você tem uma valência aqui no carbono das extremidades, e tem outra valência para cá também, no carbono da extremidade, ok? Ó. Quando você faz uma adição, você rompe o ciclo, e aí, aonde quebrou a ligação, você tem as valências livres para poder receber os outros reagentes. São sítios de ligação, ok? Então, com 3 carbonos, você está vendo que é menos estáveis. Só que tem uma tensão maior angular. Mais difícil de você manter ele no seu estado fechado, pelo processo de adição do composto. Tá? Aí você quebra uma ligação dessa qualquer, e aí vai para o ciclo quem? Butano. O que é que você tem aqui? Ciclo butano. Estou explicando para vocês aqui os compostos separadamente, e depois apresenta o quê? A reação. O tipo de reação. Então, se analisar aqui esse ângulo, olha quanto que vale. 90 graus. Então, você tem um ângulo reto. Então, o ciclo butano, ó, vai aumentando quem? O ângulo. Vai aumentando o ângulo, vai tentando aproximar do ângulo de quanto? De 109 graus e 28 minutos. A partir do momento que vai aumentando a quantidade de carbonos no ciclo, aumenta o quê? A estabilidade. E se vai aumentando a estabilidade, vai diminuindo o quê? A tensão.
vai diminuindo a tensão. Aumenta a estabilidade, diminui a tensão, e aí o composto tende a sofrer uma reação de substituição ao invés de uma adição. Maior tensão, adição. Menor tensão, substituição. Até quando? 3, 4 carbono. Até 3, 4, adição. Substituição, 5, 6. Mas tem casos que ocorre de adição com 5 e 6? Falei para você que tem. Mas muito difícil de ocorrer devido ao quê? Essas conformidades que a cadeia apresenta para a substituição devido a uma tensão ser muito pequena. E a distância dos elétrons vão diminuindo. Se vão diminuindo, afastando essas ligações, né? Esses elétrons ficando distantes, vai fazendo com que diminui a repulsão e aumenta a sua estabilidade. Tudo pizza? Então, veja só. Ciclo butano. Aí eu tenho aqui agora, ó, trouxe para vocês o ciclo butano rompido, tá? Rompeu aqui, desconectei. Só que, vejam só, é muito mais fácil você pegar a cadeia aqui e fechar, do que o carbono, o ciclo com 3, aliás, né? Aqui eu vou forçar um pouquinho, ó. Ó como é que foi mais fácil. Já deu uma estabilidade maior, não é verdade? Quando você pega aqui o ciclo propano que está na minha mão, e o ciclo butano, olha aqui. Esse aqui foi mais fácil para montar, você viu que rapidinho montou. Mas sofre o quê? Adição também. Porque o ângulo é de 90 graus, está mais distante de 109. Ok? Aí esse aqui, ó, você já vai colocar uma tensão maior para poder conectar o triângulo, ó. E se eu forçar, é perigoso quebrar o quê? Os pontinhos de ligações aqui, ó. Olha lá. Você já viu, ó. Estou fazendo força para conectar, para poder montar o ciclo propano. É mais difícil, né? Devido ao quê? O ângulo, que é pequeno, requer uma tensão maior, com isso ele tende a ser rompido facilmente por uma reação de adição. Em contrapartida, ó, eu tenho aqui 4 átomos de carbono, as bolinhas pretas. As ligações simples, amarelinhas. Então, se eu pego aqui os carbonos, aonde rompeu a ligação e eu tento fechar, ó, já vai ser menor porque o ângulo aumenta, facilita o arranjo desses átomos também. Olha lá. Olha lá que beleza. Ó, fechou o ciclo butano. Então, o ciclo butano, ele tem o quê? Ângulo de 90 graus. À medida que vai aumentando o ângulo entre as ligações, você vai tendo uma estabilidade maior para esses compostos. Então, com 4 e com 3, eu tenho ângulos menores. Com isso, requer uma reação de adição mais favorável. Porque eu tenho uma instabilidade. Se torna mais fácil romper do que ele ter uma tensão mínima e uma conformação de cadeia mais estável. Então, com 4 átomos de carbono, é muito mais estável, a estabilidade aumenta, e aí o ângulo vai aumentando, e as repulsões eletrônicas também vai diminuindo. Deixa eu mostrar para você que aqui, para cá, desses elétrons daqui, para esses outros elétrons das ligações aqui, ó, eles estão mais distantes, correto? Aumenta o quê? Estabilidade. Se você pegar essa cadeia aqui que está aberta, que é o ciclo propano que rompeu, ó, as proximidades das ligações, 60. Então, esses elétrons estão mais próximos desses. Então, causa uma repulsão maior. Com esse de 90 graus, tem uma repulsão, só que bem menor comparada com o ciclo propano, porque estão mais distantes, é 90 graus, ó. Esse com esse. Correto? Então, 90 maior. 60 aqui dentro, menor. Então, os elétrons estão mais próximos. Aumenta o quê? Repulsão. Se aumenta a repulsão, diminui a estabilidade. Se torna-se mais adição do que uma substituição. Tudo ok? Aqui, 4 átomos de carbono, ciclo butano. A quantidade de carbono vai aumentando e as ligações também tendem a ter um ângulo maior.
E se tem um ângulo maior, há uma distância dessa repulsão eletrônica e aumenta a estabilidade. Tá? Então, se aumenta a estabilidade, vamos ter um composto conformacional mais estável, a ponto de ter uma reação mais favorável. Certo? Aí vamos pegar aqui agora. Vou apagar aqui a parte de cima, para você me acompanhar com 5. Depois a gente faz o fechamento aí. Ó. Certo? Você tem o quê? Um ciclo pentano. Quem é esse composto aqui? Ciclo pentano. Pente porque são 5 átomos de carbono. E aí eu tenho ele na forma de pentágono, né? Ou então envelope, que é uma forma mais estável, na forma de envelope, né? De cabeça para baixo aí, ele formato mais de um envelope, formato de um clipe, né? Que aspecto. Então, o que acontece? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo entre essas ligações já vai para 108 graus. Então, no ciclo propano é 60, no ciclo butano, 90, e no ciclo pentano, já com 5 átomos de carbono. Olha só o ângulo entre as ligações. Está aproximando de quem? Está aproximando do carbono, que segundo Bayer, sp3, o carbono que faz suas 4 ligações simples, ele tem uma estabilidade maior. Então, ângulos que passam ou que aproximam de 109 graus, eles são mais estáveis. Ângulos abaixo, muito distante do 109, se tornam menos estáveis, né? E favorece reações de adição. Então, aqui eu tenho o ciclo pentano, beleza? Vamos pegar o ciclo pentano aqui que eu trouxe para vocês também. Ó. Vejam só. Aqui eu tenho o ciclo. Ó, o ciclo pentano abriu. Né? O ciclo pentano. Se você rompe, ele deixa de ser cadeia fechada e passa a ser uma cadeia aberta, mais estável do que as cadeias fechadas, devido à distância dos elétrons causada por uma repulsão. E até mesmo o ângulo. Certo? Porque aí passa a ser 109 graus. Aí você tem carbono de 109 graus, que é sp3, está aqui na tela. E aí, quando você vai fechar o composto, ó, olha o tanto que você fecha com facilidade o composto. Ó. Olha aí. Ciclo pentano. Você viu o tanto que é mais fácil ir montando as estruturas com o aumento da quantidade de carbono no ciclo? Ó. Ciclo pentano. Olha lá. Você tem um ciclo pentano. E as ligações aqui, ó, pode ver que agora o ângulo, experimentalmente, determinado é 108 graus. Então, 108 graus está aproximando de quem? 109, está mais estável. Aproximou de 109. Então, se aproximou de 109, facilmente, ó, você abriu aqui, rompeu aqui, digamos, essa ligação, tá? Para você ver o tanto que é fácil conectar, ó. Olha lá. Você entendeu, queridos? A questão da estabilidade dos ciclos alcânicos, à medida que aumenta a quantidade de carbonos no ciclo, ou seja, à medida que o ciclo aumenta, não aumenta em extensão, tá? É aumentar na questão de quantidade de carbono. Tipo assim, não aumentar aqui o diâmetro, não é isso. Ele tem 5 átomos de carbono. O outro tem 3, o outro tem 4, o outro tem 5, o outro tem 6, o outro tem 7. Entendeu? Assim por diante. Então, neste caso aqui, eu tenho o ciclo pentano. E o ciclo pentano, ele tem um ângulo interno entre as ligações de 108 graus, o que facilita uma estabilidade, né, para uma reação de substituição. Ele tende a ficar mais fechado do que aberto. Ó, abriu aqui, ó, pouca diferença vai fazer. Nem desmanchou tanto o seu aspecto. Ó, e nem tensão tem. A tensão aqui é pequena.
Significa dizer que quando aumenta a estabilidade, diminui a tensão e a reação ela passa a ser de substituição, porque o ciclo ele tende a ficar ciclo e não desmanchar o ciclo. Ciclos se passam a serem desmanchados, serem quebrados por reações de adição, com 3 e 4 átomos de carbono, porque a tensão é pequena, o que favorece uma adição, ruptura da ligação. E aqui não precisa romper, ele tende a ficar mais na sua forma fechada do que aberta. Mas pode ter adição no ciclo pentano? Pode, mas se você tiver uma temperatura maior, você tem uma pressão, você usa catalisadores para aumentar a velocidade de quebra das ligações simples entre os carbonos. Mas eu digo para você, entre substituição e adição, o ciclo pentano, 98%, vamos dizer assim, substituição. Porque ele tende a ficar mais na sua forma original de cadeia fechada. Por quê? O ângulo que é de 108 aproxima mais de 109, que é um ângulo mais estável, né? Mais as condições favoráveis para fazer uma substituição. E outra porque a distância dos elétrons já é bem maior comparado com o triângulo, o ciclo propano. E a tensão é pequena, gente. E quanto maior o ciclo, menor a tensão, maior a estabilidade e substituição, beleza? Então, muito mais prático, né? Ó, entre o pentano e o ciclo butano. Então, esse aqui, ele tem uma tensão maior, porque ele tem um ângulo menor, 90. Esse está no quadro lá atrás de mim, 108. Então, à medida que vai aumentando a cadeia, aumenta a estabilidade, diminui tensão e o composto sofre uma reação apenas de substituição. Tira o hidrogênio daqui e adiciona. Adiciona não, troca por outro, né? É muito mais fácil você ter, ó, aqui é uma ligação e aqui eu venho com o hidrogênio, ok? Ó, é muito mais fácil você trocar apenas esse cidadão aqui com outro reagente de lugar, faz uma troca, né? Com substituição, o hidrogênio vai e vem o cloro, por exemplo, né? Aí você fez uma substituição, não precisa romper as ligações porque ele está mais estável. A tensão aqui é mínima porque o ângulo dele é 108, próximo de 109. Ok? Tudo pizza? Beleza? Aí você tem o quê? O ciclo pentano. E agora vamos desenhar aqui o ciclo hexano. Vamos apagar aqui a tela para a gente fazer novos desenhos. Ok? Aí com essa parte agora, olha só. Você tem o ciclo hexano. Não estou falando que é um benzeno. Aqui é um ciclo hexano. Porque tem 6 átomos de carbono, tá? Ciclo, porque é cadeia fechada. Hexe, porque são 6 carbonos, né? Ligações simples, ano, olha lá. Então, nós estamos falando de reação de adição em ciclo alcanos. Até onde a adição e até onde a substituição. E aí, o que é que acontece? Esse cara aqui, o ângulo entre as ligações já passa a ser de 120 graus. Ou seja, o que nós esperamos aqui do carbono de hibridação sp3 é um ângulo de 109 graus e 28 minutos, ok? Só que agora, olha o ângulo. 120 graus, ou seja, passou de 109, mas o ciclo hexano, ele é o mais estável. Ele é o mais estável porque ele tem um ângulo, né, que na prática não é 120 graus. Isso aqui é um ângulo que a gente diz que é calculado, né, teoricamente. Então, a teoria aqui do ciclo hexano, você tem um ângulo de quantos graus? 120.
Uai, você disse que quando aproximasse de 109 graus, a molécula apresentava uma geometria mais estável, né? Umas condições mais favoráveis para a reação de substituição do que a adição. Beleza, tranquilo, sem problema nenhum, certo? Aí o que é que acontece? Só que na prática, o ângulo entre essas ligações não é de 120 graus, é de 109 graus e 28 minutos. Por isso que o ciclo hexano, ele vai apresentar umas conformidades diferentes, tá? Vai apresentar umas conformidades diferentes. Aí eu trago a atenção aqui de vocês também, para vocês, sobre o benzeno, que a gente tem aquelas estruturas conformacionais, na forma de quem? De cadeira, ó, na forma de cadeira, não tá tipo um formatinho de cadeira? Olha lá, ó, dá uma olhada aqui. O encosto, o assento e as pernas da cadeira, correto? Então, você tem aqui uma conformacional, né, uma forma conformacional mais estável que eu quero desenhar para vocês. Vamos fazer aqui mais em cima para você visualizar comigo. Ó, o encosto, o assento e as pernas. Cadeira. Você lembra de pegar uma cadeira? Dá uma olhada aqui. O encosto, eu gosto de fazer o lúdico, né? Ó, aqui você tem o encosto, o assento e a perna. Dá uma olhada para você ver. Olha aqui essa analogia. O encosto, o assento e a perna. Ó, esse formato aí, certo? Ó, perna, assento e aonde eu estou segurado, ó, é encosto. Então, é uma forma de representar ela de cadeira. Aí você vem com a outra parte aqui, ó. Certo? Você tem carbono aqui, 2, 3, 4, 5, e aqui você fecha a perna, 6. Olha lá. Tem aula de desenho só para fazer essas estruturas dentro da química, tá, pessoal? Então, tem a forma de cadeira. Mas é o ciclo hexano? É o ciclo hexano. Então, só que ele está na forma de cadeira, tá? E essa forma de cadeira, ela é mais estável. Ela é mais estável na forma de cadeira do que na forma aqui, ó, de um hexágono mesmo. Aqui você não vê um hexágono, você vê uma forma de banco, de cadeira, tá? E o ângulo aqui, ó, o ângulo 109 graus e 28 minutos, tá? O ângulo entre os átomos, né, e suas respectivas ligações, chega ao carbono sp3. Então, aqui você tem o carbono sp3. E aí passa a ter uma forma conformacional mais estável do ciclo hexano na forma de cadeira, tá? E aí você tem aqui, ó, carbono fazendo suas duas ligações, 1, 2, 3. A outra você tem com hidrogênio, né? Ó. Aí para cá você também tem, certo? Sempre completando as suas ligações. Então, se eu tenho hidrogênio para cá, hidrogênio para cá, hidrogênio para cá, hidrogênio para cá, eles estão o quê? Mais distante um do outro, correto? Porque a gente chama que eles estão em lados opostos, na modalidade de trans. Pizza? Trans. Por quê? Eles estão muito distantes, o que causa uma substituição mais favorável do que fazer a adição aqui forçada severamente. A outra forma é a representação, ó, de barco. De barco. Olha lá. Então, você tem a representação de barco. Olha o barquinho, né? Não é o barquinho? Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ângulo entre essas ligações, 109 graus
e 28 minutos. Aqui, 109 graus, 28 minutos. Só que aí você vai analisar o quê? Essa é a forma de bote. É uma representação conformacional do ciclo hexano na forma de cadeira e na forma de barco. Essa forma aqui ela é menos estável. Menos estável comparada a essa que é na forma de cadeira, né, pessoal? Então, você tem uma forma de cadeira e uma forma de bote, mostrando quem é mais estável, tá? Por quê? Aqui, você tem hidrogênio, hidrogênio. Aqui, hidrogênio, hidrogênio. O que eu quero mostrar para você porque que é mais estável a cadeira e o barco ele é menos estável. Porque os hidrogênios, na parte aqui do barco, eles estão muito mais o quê? Perto. Então, a gente tem um tipo de cis, uma isomeria, né? Cis, porque os hidrogênios estão do mesmo lado. E eles estão, além de estarem do mesmo lado, em lados bem próximos, né? Isso que causa diminui uma estabilidade. Porque aqui, para substituição, nesse tipo de barco, pode ter algum impedimento, né? Impedimento. Está impedido, né? Tem um impedimento estérico. Dependendo dos ligantes que aqui apresentarem nesse barco, se você vai fazer uma reação de substituição, pode ter algo que vai impedir. É um impedimento estérico, que a gente diz, que atrapalha a fazer a substituição naqueles carbonos ali, da forminha de barco. Enquanto na forma de cadeira, os hidrogênios, eles estão em lados opostos. Estão bem distantes um do outro. Ó. Essa parte aqui e a parte de lá. E no meio tem o ciclo hexano na forma de cadeira. Então, essa forma aqui ela é mais estável. Porque os seus hidrogênios nas extremidades, eles estão muito mais distantes. Ó, certo? Então, eles estão muito mais distantes comparada na forma de barco. Então, na teoria, qual é o ângulo que você tem aqui? Ó? 120 graus. 120 graus. Só que na prática, qual é o ângulo que você tem na forma de cadeira e na forma de barco? 109 graus e 28 minutos. Entendido, pessoal? Então, quando vai trabalhar os ciclos alcanos, você tem, na parte do ciclo hexano, duas formas conformacionais. Se é conformacionais, eu estou dizendo que são formas mais estáveis para sofrer substituição do que a adição. Então, fica a dica aí para vocês, dessas duas maneiras aqui de representar o ciclo hexano. Na teoria, você tem o hexágono. O hexágono aqui é aquela placa hexagonal. Só que para a química, para a questão de estabilidade e mecanismo de reação, você utiliza cadeira e barco. Deixou de ser um ciclo hexano? Não. Só a sua estrutura representada de maneira diferente. Para ter uma estabilidade maior, o ângulo precisa de 109 graus, ou aproximar de 109 graus e 28 minutos. Só que na teoria está aqui, ó, 120. Pode vir, com certeza, como já caiu, questões dessas nos vestibulares. No ciclo hexano, você tem 120 graus. Só que quando vai na forma de barco, na forma de cadeira, o ângulo prático, determinado experimentalmente, é de 109 graus e 28 minutos, o que dá uma conformação maior para a substituição do que a adição. Aí, com isso, você tem o último ciclo aqui apresentado, o ciclo hexano. Tudo ok? Então, a tendência aqui da estabilidade, pessoal, dos ciclos alcanos é aproximar do ângulo de 109 graus e 28 minutos, atendendo, né, o que Bayer escreveu em 1885, Teoria das Tensões. Quanto maior o ciclo, né, com sua quantidade de carbono, mais estável. Diminui a tensão, favorece a substituição. Se você tem ciclos pequenos, tipo 3 e 4 carbono, então a tensão ela é alta, diminui a estabilidade e você faz a adição. Ok?
Vamos deixar aqui o resumo para você entender melhor com um resuminho dessa parte. Olha só. 3. Vou mostrar aqui, por favor. Ó. 3. Aí você sabe que o ângulo aqui é de 60 graus. É um triângulo, né, equilátero. 4. 5. E aqui com 6, certo? Então aqui você tem o ciclo hexano que a gente estava mostrando para vocês. Ó. Então, aí se a gente pegar aqui uma régua, aqui você tem o ângulo de 90 graus, aqui você tem o ângulo de 108 graus, e aqui o ângulo de 120 graus do ciclo hexano. Então, vamos fazer aqui a seta. Ó. Aumenta a estabilidade. Aumenta a estabilidade. À medida que aumenta lá o ciclo, 3, 4, 5, 6, tá? Aqui você tem o ciclo propano, o ciclo, todo é ciclo, né? Cadeia fechada, butano, pentano, e aqui você tem o hexano. Todos são cadeias fechadas, ciclo, tá? Ciclo. Todos são ciclo. E aí o ângulo entre as ligações. Então, aumenta a estabilidade. Por que aumenta a estabilidade? Você pode puxar setinha e colocar aqui, ó. Aumenta a estabilidade. Ó, quantidade de carbonos. Você está vendo que vai aumentando 3, 4, 5, 6 no ciclo. Quantidade de carbono. Aumento de quem? Do ângulo. Aumento do ângulo. E diminui a tensão. Então, olha só, isso aqui é importante. Então, vai aumentando o ângulo, vai diminuindo a tensão. Quando diminui a tensão, é sinal que você tem o quê? Aumento de ângulo. E com isso, você vai tendo também uma diminuição da repulsão de elétrons em função da distância. Em função da distância também dos elétrons. Aonde? Nas ligações. Então, esse ponto aqui é importante você analisar comigo o resumo que eu quero te mostrar. À medida que aumenta o ciclo, aumenta a estabilidade. Se aumenta a estabilidade, vejam só por quê. Aumenta o número de átomos de carbonos, o ângulo visivelmente está lá expresso, aumenta, diminui a tensão, porque se aumenta o ângulo, diminui a tensão, ou seja, tende a ficar mais na forma de ciclo do que na cadeia rompida, quebrar a ligação, né? Diminui a repulsão de elétrons, porque à medida que aumenta o ângulo, a distância dos elétrons também diminui. Consequentemente, a repulsão é diminuída, favorecendo reação de substituição, tá? Então, aqui eu tenho ele. Ele aqui é o menos estável e esse é o mais estável. Então, a questão da estabilidade aumenta. Quem é mais estável? Na forma, e lembrando que aqui você tem o ciclo hexano, né? O ciclo hexano, você tem na forma de quê? Cadeira. Na forma de cadeira.
certo? Que é mais estável, devido, né, às posições aqui que a gente tem equatorial, axial, nessas posições aqui, entra em detalhe depois, e na forma também de barco. Na forma de barco. Então, são duas formas conformacionais mais estáveis do que o ciclo hexagonal da forma que você vê lá. E o ângulo, quando você desenha em forma de cadeira ou barco, ele vai para uma forma mais estável, de 109 graus e 28 minutos. Isso favorece a reação de substituição. Então, ó, daqui para frente, como se você colocasse aqui, ó, esses dois aqui vai favorecer reação de substituição. E esses dois menores aqui iniciais vão sofrer reações de adição. Por quê? Menor ângulo, maior tensão. Então, é quase que forçada a manter ali na sua forma de cíclica. Então, uma ruptura da ligação aqui, ó, em qualquer um dos cantos, vai romper a cadeia, né, e deixar na sua forma saturada, só que aberta, tendo uma estabilidade maior. Cadeias abertas, muito mais estáveis, né, saturadas. Não vou pensar nas insaturadas, porque tem muito elétron, então, repulsão maior, instável, tá? Saturada, estável. E as cadeias fechadas, menos estáveis do que as cadeias abertas, porque você tem uma aproximação de ligações ricas em elétrons. Né? Então, isso dificulta, tá? Aumenta a estabilidade e diminui, aumenta a estabilidade, né? Diminui a sua reatividade. Então, esse é mais estável, menos reativo. Esse é menos estável, então ele reage rapidamente para quebrar a sua ligação. Ok? É isso aí, pessoal. É uma ordem que você sai do menor para o maior. Aumenta. Tá? É uma ordem que você pode colocar decrescente em questão de tensão, né? Decrescente. Tensão maior para uma tensão menor. Ok? Olha só o caso aqui. Você tem esse cara aqui, ó. O ciclo propano. Vou adicionar com quem? Com cloro 2. Vou fazer uma halogenação. Coloco aqui presença de luz. E aí, vejam só. Aqui, você rompe. Quando você rompe aí, vai ficar a cadeia aberta. Aqui tem CH2. Na ponta, CH2. Na ponta, CH2. Por quê? Aqui vai entrar, ó, um cloro e aqui vai entrar o outro cloro. Então, quando quebra a ligação, vai abrir o anel. E vai ficar um composto saturado. Ou seja, saiu de uma forma menos estável, e foi para uma forma mais estável. A estabilidade aqui aumenta devido às ligações serem simples. A distância, a repulsão é mínima, né? Comparado à cadeia fechada, que o ângulo aqui é de 60 graus. Ó. Então, eu tenho muito mais elétron aqui nessas proximidades, tendo uma repulsão, o que faz com que ele se torne menos estável comparado aos outros ciclos. Então, vai sofrer reação de adição. Então, entra um cloro aqui e um cloro na outra extremidade. Fazendo reação de adição. É isso, pessoal. Da mesma maneira, você vai ter o quê? Um ciclo butano. Mais quem? Mais quem é esse ciclo butano? Eu posso colocar hidrogênio. Aí eu preciso de quê? Colocar um catalisador, por exemplo, né? Usar um catalisador, fazer uma hidrogenação ao ciclo butano. Colocando catalisador e, inclusive, até aumentando a temperatura. Aí o que é que acontece? Rompe aqui. Então, hidrogênio entra aqui e o outro hidrogênio aqui. Porque vai romper, como se você pegasse o cinto, né? Pegar teu cinto e esticar ele. Em cada extremidade vai entrar um cinto de ligação.
você pega um cordão e corta no meio, você rompeu aquela ligação. Então, onde rompeu é onde entra os reagentes, tá? E aí, entrando os reagentes, você vai ter o quê, ó? 1, 2, 3, 4. Você vai ter 4 carbono. Deixou de ser fechado e passou ligações simples. 2, 2, 2 e 2. Aí que eu quero mostrar o quê? Não são 2 átomos de hidrogênio? Lembrando que eu posso escrever assim, tá, pessoal? Fica tranquilo, ó. E aí entrou um H aqui, que é a extremidade, e o outro aqui, ó. Mostrando para você que entraram 2 átomos de hidrogênio. E eu quero de ciclo butano, tira o ciclo, butano. Ciclo propano, tira o ciclo, propano. Desmancha o quê? O ciclo. Isso você faz até com 4 átomos de carbono, que sofrem reações específicas de adição. Por quê? Você já sabe que a tensão desses dois aqui é maior comparada aos 2 últimos, porque você aproxima do ângulo de 109 graus e 28 minutos. Então, lá os 2 últimos, o pentano e o hexano, eles fazem substituição. Os 2, 3 e 4, eles fazem adição. Mas pode fazer também no pentano lá? Pode, mas vai ter condições severas para poder você ter esta substituição, essa adição acontecendo, tá? Vai ter que acontecer isso aí. Tranquilo, pessoal? Para que você possa analisar com a gente em relação a isso aí, a ordem que você vai aplicando para fazer as reações de adição. Ok? Então, você faz a adição, via de regra, até 3, 4 carbono. Ok? Se você for fazer uma adição, por exemplo, no ciclo pentano, ó, cloro, ou então pode ser bromo. Se você coloca bromo, você está fazendo uma bromação. Ó, você tem 5. Então, geralmente, aqui, você já está mais próximo de quem? De substituição. Aí você vai forçar. Se vai forçar, você precisa de quê? De uma temperatura. Preciso de um catalisador. Níquel, pode ser platina, que são os mais utilizados aí, tá? E vou colocar uma temperatura de 300 graus. Então, já estou submetendo a algumas condições mais severas, para que eu rompa essa ligação. Um bromo entra nesse canto e o outro bromo aqui, ó, nesses vértices. Aí você tem 1, 2, 3, 4. E a outra ponta, 5. Certo? Aqui você tem H2, 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 H2. Rompeu. Então, onde que entra? Nas extremidades. Então, nessa extremidade aqui entra um bromo e na outra de lá entra um bromo. Gente, só que isso aqui, para acontecer, você tem que ter condições específicas. Para acontecer ali uma alta temperatura, usar um catalisador para fazer uma reação de adição no ciclo pentano ou no ciclo hexano. Então, vamos ficar dizendo que ciclo propano e ciclo butano, nós vamos utilizar da adição. Do ciclo pentano ao hexano, nós vamos ficar com substituição. Ponto? Ok? Aí você sabe que quando eu tiver um ciclo pentano ou um ciclo hexano na forma de cadeira ou barco, eu vou aplicar a substituição, fazer a troca de um hidrogênio por um outro reagente lá. Tá bom? E vai continuar ciclo. Quando você vai fazer adição no ciclo 3 e 4, você quebra o ciclo e passa a ser cadeias abertas. Dessa forma, você tem uma tensão maior, favorecendo a adição. E se você vai fazer a substituição, ó, o ciclo pentano, por exemplo,
Aqui você tem, ó, hidrogênio, hidrogênio, claro, né? Em cada canto desse você tem um carbono com 2 hidrogênios, que é ciclo hexano. Aí eu tenho aqui cloro e cloro. Olha a substituição, tanto que é mais fácil. Esse vai vir para cá. Ou para o primeiro. Você troca de lugar, tá? Ó, esse com esse. Esse foi para lá. E ele veio para cá. Então, você fez o quê? Uma substituição. E o composto ficou, ó. Olha o composto como que ficou. Certo? Continua um hidrogênio aqui. Um cloro aqui. O hidrogênio foi para o lugar do cloro. E o outro cloro lá ficou. Olha como é que você manteve. Então, você fez uma substituição. Ó, você tirou o hidrogênio daqui e colocou o cloro no lugar. Você fez uma troca simples. Chama de substituição. Certo? Olha lá quem está no lugar do hidrogênio agora. O cloro veio para cá. E o hidrogênio foi para o lugar dele. Olha lá. O cloro se manteve. Não. O cloro se manteve. E o hidrogênio chegou. Aí o ciclo, ó, ele permanece naturalmente. Então aqui você usou a luz, né, natural. Você obteve o ciclo normalmente, ó, não desfez o ciclo, porque a tensão aqui é mínima. O ângulo é de 108 graus, próximo a 109, que é mais estável. É mais favorável à substituição do que fazer uma substituição no próprio ciclo pentano, fazendo uma adição no ciclo pentano, ó, porque eu preciso de catalisador e temperatura. Aí rompeu, ó, é o mesmo ciclo pentano. Só que aqui aconteceu uma adição, eu tive que submeter a temperatura. Aqui não, ó. Então fica essa regra, pessoal. Ok? Um abraço para o professor JP, que vocês possam aplicar esses conceitos para fazer substituição e para fazer reação de adição nos ciclos alcânicos, analisando esse princípio de Bayer. À medida que aumenta o ciclo, né, 3, 4, 5 e 6, aumenta a estabilidade. Se aumenta a estabilidade, aí começa a analisar. Diminui a tensão, o ângulo aumenta, favorece a reação de substituição, porque tende a permanecer ciclo, né, de fato, com 5 e 6. E a distância de elétrons nas ligações são mais afastadas devido à tensão ser pequena e um ângulo maior, dando estabilidade próxima a 109,28 minutos. 109 graus, 28 minutos. Tá ok? Aqui eu deixo para vocês o meu abraço e quero que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem essa aula, que você vai ajudar muitas outras pessoas com a aula do professor JP. Beleza? Um abraço. Tudo pizza aí para vocês. Tchau. Mas vamos fazer tudo. Mas